Você não está triste, você está cansado. Cansado mesmo quando dorme, cansado mesmo quando está tudo bem, cansado de tentar, produzir, melhorar, render, evoluir e, no fundo, sentindo um vazio estranho que não vai embora. E se eu te dissesse que esse vazio não é um problema individual, mas o sintoma de uma sociedade inteira adoecida? Byung-Chul Han, um dos filósofos mais influentes da atualidade, acredita que a vida parece tão vazia porque estamos exaustos de nós mesmos. E isso muda tudo. Segundo Byung-Chul Han, nós não vivemos mais numa sociedade da repressão. Vivemos numa sociedade do desempenho. Ninguém está te obrigando a trabalhar mais. Você mesmo se cobra. Ninguém está te explorando diretamente. Você se explora. E o mais perigoso, você acredita que isso é liberdade. Han diz que o grande truque do nosso tempo foi transformar a exploração em motivação. Agora você não tem um chefe dizendo faça. Você tem uma voz interna dizendo seja melhor, produza mais. Não pare, você pode. E essa palavra, pode, é mais cruel do que o deve, porque quando você falha, não tem a quem culpar. Só sobra você e o vazio. Por isso tanta gente se sente insuficiente mesmo fazendo tudo certo. Você trabalha, se esforça, se compara, cuida da imagem, corre atrás de metas, mas, quando para, sente um silêncio desconfortável. Byung-Chul Han explica isso dizendo que perdemos a capacidade de contemplar. Tudo precisa ter função. Tudo precisa gerar resultado. Até o descanso virou produtividade disfarçada. Descansar para render melhor. Meditar para focar mais. Dormir para performar. Nada é gratuito. E quando tudo vira meio para um fim, a vida perde profundidade, fica rasa, fica vazia. Han diz que estamos vivendo numa sociedade do cansaço. Não um cansaço físico, mas existencial. Um cansaço que não se resolve com férias, porque ele nasce dentro. Você não está cansado do mundo. Está cansado de ter que ser alguém o tempo todo. Perfil, imagem, performance, identidade vendável. Até o sofrimento precisa ser produtivo. E isso gera um tipo específico de vazio. O vazio de nunca ser suficiente, mesmo sendo demais. Byung-Chul Han observa que a depressão moderna não vem da repressão, vem do excesso. Excesso de escolhas, excesso de possibilidades, excesso de estímulos, excesso de expectativas. E, paradoxalmente, quanto mais possibilidades existem, menos sentido as coisas parecem ter. Porque nada se aprofunda, tudo passa rápido demais. Han diz que vivemos na era da positividade. Tudo precisa ser leve, motivador, inspirador. Mas o problema é que a positividade constante não cura. Ela silencia. Ela impede o luto, impede a pausa, impede a reflexão. E o vazio cresce justamente aí, porque não há espaço para sentir sem transformar isso em desempenho. Byung-Chul Han defende algo quase esquecido hoje: o valor do tédio profundo. Não o tédio do celular na mão, mas o tédio verdadeiro, aquele em que nada acontece. Segundo ele, é nesse espaço vazio que o ser humano se encontra consigo mesmo. Mas nós fugimos disso o tempo todo. Scroll infinito, notificações, conteúdo, ruído. Porque ficar sozinho consigo mesmo virou ameaça. E talvez o vazio que você sente não seja falta de algo, mas falta de silêncio. Han não oferece frases motivacionais. Ele oferece um convite desconfortável. Parar. Parar de se cobrar tanto. Parar de transformar tudo em projeto. Parar de se tratar como uma empresa. Ele diz que o maior ato de resistência hoje é não performar o tempo todo. Ser inútil por alguns momentos. Ser lento. Ser opaco. Porque a alma não floresce sob pressão constante. Se a vida parece vazia, talvez seja porque ela está cheia demais. Cheia de tarefas. Cheia de expectativas. Cheia de versões de quem você deveria ser. E vazia de presença. Byung-Chul Han acredita que recuperar o sentido da vida não passa por fazer mais, mas por permitir-se menos. Menos estímulo, menos comparação, menos cobrança.
menos barulho e mais pausa, mais silêncio, mais profundidade. Talvez você não precise se encontrar. Talvez precise apenas parar de se perder o tempo todo. Quando Byung-Chul Han fala sobre o vazio da vida moderna, ele não está apontando o dedo para você. Ele está apontando para o tempo em que você vive. E isso é libertador. Porque se o vazio fosse apenas um defeito pessoal, a solução seria simples: mais esforço, mais disciplina, mais foco, mais produtividade. Mas, se o vazio é estrutural, então talvez o problema não seja que você está fazendo pouco. Talvez seja exatamente o contrário. Han diz que o ser humano contemporâneo se transformou em um sujeito de desempenho. Alguém que não vive mais sob ordens externas, mas sob uma cobrança interna constante. Antigamente, o poder dizia: você deve. Hoje ele sussurra: você pode. E essa mudança é devastadora, porque o deve gera resistência, mas o pode gera culpa. Quando você pode tudo, mas não consegue tudo, o fracasso não parece circunstancial, parece pessoal, e é aí que o vazio se aprofunda. Você começa a acreditar que o problema está em você, na sua falta de motivação, na sua falta de disciplina, na sua falta de propósito. Mas Han afirma algo radical: o excesso de positividade adoece. Essa ideia de que tudo é possível, de que basta querer, de que basta se esforçar, ela cria indivíduos exaustos, ansiosos e vazios. Porque ninguém consegue sustentar a ilusão de infinitas possibilidades sem quebrar por dentro. Segundo Han, vivemos num tempo em que até a identidade virou um projeto. Você não é mais. Você está sempre se tornando melhor, mais produtivo, mais interessante, mais desejável. E nunca chega. Esse nunca chegar é o núcleo do vazio. Você vive sempre no futuro, no próximo objetivo, na próxima meta, na próxima versão de si mesmo. E o presente vira apenas um meio. Han diz que isso destrói a experiência profunda da vida, porque viver de verdade exige demora, exige repetição, exige silêncio. Mas o mundo atual odeia tudo que não gera resultado imediato. Até as emoções precisam ser úteis. Se você sofre, precisa aprender algo. Se chora, precisa crescer. Se cai, precisa se reinventar. Não há espaço para simplesmente sentir. E quando não há espaço para sentir, o vazio ocupa tudo. Byung-Chul Han fala muito sobre a perda do outro verdadeiro. Hoje, nos relacionamos mais com imagens do que com pessoas. Com perfis, não com presenças. Você conversa, mas não se encontra. Você reage, mas não se conecta. Porque o outro real exige esforço, paciência, frustração. E isso não é eficiente. O resultado? Relações rápidas, descartáveis e superficiais, que aliviam a solidão por alguns minutos, mas aprofundam o vazio a longo prazo. Han diz que estamos cercados de comunicação, mas carentes de vínculo, e o ser humano não se alimenta de estímulo, ele se alimenta de sentido. Outro ponto central no pensamento dele é o fim dos rituais. Rituais criavam ritmo, criavam pausa, criavam pertencimento. Hoje tudo é flexível, tudo é adaptável, tudo é customizável. Mas, sem rituais, a vida perde estrutura simbólica. Vira uma sequência de tarefas: acordar, trabalhar, consumir, dormir e repetir. Sem marcos, sem profundidade, sem mistério. O vazio nasce quando a vida vira apenas funcional. Byung-Chul Han acredita que a verdadeira crise do nosso tempo não é econômica. É espiritual no sentido mais humano da palavra, não espiritual no sentido religioso, mas no sentido de interioridade. Nós perdemos o hábito de olhar para dentro sem transformar isso em performance. Até o autoconhecimento virou produto. Cursos, métodos, passos, resultados. Mas a alma não funciona assim. Ela não responde à pressão. Ela responde ao cuidado. Han defende algo simples, mas quase revolucionário hoje. A vida precisa de inutilidade.
Momentos que não servem para nada. Conversas sem objetivo. Caminhadas sem destino. Silêncios sem explicação. Porque é nesses espaços inúteis que o sentido aparece. Não como resposta pronta, mas como presença. Talvez a vida pareça vazia porque você foi convencido de que precisa preenchê-la o tempo todo. Mas talvez o vazio não seja algo a ser preenchido. Talvez seja algo a ser habitado. Byung-Chul Han não promete felicidade. Ele propõe algo mais honesto, uma vida menos violentada pela pressa, menos comparada, menos explorada, menos exibida. Uma vida onde você não precisa ser extraordinário o tempo todo para ser suficiente. Talvez o primeiro passo para sair do vazio não seja encontrar um grande propósito, mas permitir-se existir sem precisar justificar cada minuto. Porque, no fundo, a vida não parece vazia porque falta sentido. Ela parece vazia porque não sobra espaço para senti-lo.